Olá, programador de interface! Agora que você já viu como construir layouts de largura fixa, líquida e elástica, e já sabe como centralizar os elementos dentro do seu documento HTML utilizando o CSS, vamos partir para o próximo passo. Vamos aprender como construir um layout com duas colunas. Para isso, nós temos aqui um HTML e um CSS vazios que estão renderizando o que você vê aqui no lado esquerdo da sua tela. Então, para fixar os conceitos que você aprendeu na aula passada, vamos começar construindo aqui o nosso container principal. Dentro do container, nós vamos distribuir os elementos da nossa página. E para construir um layout de duas colunas, praticamente todas as páginas elas contam com um cabeçalho. Então, eu vou colocar aqui uma div que vai representar esse cabeçalho. Eu vou chamar ela de header. Nós vamos ter uma outra div que vai representar o nosso rodapé, que eu vou chamar de footer. E vamos ter aqui as nossas duas colunas. A primeira coluna, ela vai representar para a gente o lado esquerdo da sua página, que é onde eu vou colocar um menu. E do lado direito, nós vamos ter o conteúdo. Eu vou chamar essa área de content. Então, nós temos um cabeçalho, um rodapé e uma coluna que vai ficar localizada no lado esquerdo da tela e outra que eu vou colocar no lado direito. Então, aqui no nosso cabeçalho, eu vou colocar o texto cabeçalho da página. No nosso rodapé, eu vou colocar um texto que a gente costuma encontrar em vários sites, né? Apresentando ali todos os direitos reservados daquela página. No lado esquerdo, eu vou disponibilizar uma lista de cursos que estão disponíveis na Universidade XTI. Então, eu vou colocar essa lista no formato de LI. E o nosso conteúdo principal vai ficar dentro da nossa div content. Então, aí está. Nós temos duas colunas. Nós temos um cabeçalho, um rodapé e o que vai se transformar daqui a pouco em duas colunas com o que nós aprendemos de CSS até agora. Então, o primeiro passo vai ser visualizar cada uma dessas divs e, para isso, eu vou colocar aqui uma borda para todas as divs. Uma borda de 1 pixel, sólida e negra. Aí está. Então, nós temos aqui 4 divs. Agora, utilizando o que você aprendeu na aula passada, vamos centralizar o nosso container. Como é que você centraliza o container? Definindo a margem 0 junto com a palavra-chave alto, para ele centralizar esse elemento dentro da sua página. Mas para que isso aconteça, você tem que definir uma largura para a sua página, para o elemento que vai ficar dentro da sua página. Você poderia colocar essa largura como sendo 100% da página, né? E aí nós teríamos um layout líquido. Você poderia colocar ainda uma largura fixa. Então, por exemplo, vou
colocar aqui 600 pixels. Então, nós temos um layout fixo, um layout estático. Então, aqui está, 600 pixels, nós temos essa dimensão. Você pode perceber que encolheu um pouquinho. Se nós visualizarmos essa página inteira, você vai ver que ele centralizou essa div dentro do nosso browser. O próximo passo vai ser definir aqui o tamanho do nosso cabeçalho. Então, para isso, você poderia definir aqui uma altura, por exemplo, de 80 pixels. Vamos ver o que acontece. Aí está. Então, já ficou um pouquinho maior. Você poderia ainda alterar as cores desse cabeçalho. Então, eu vou colocar aqui um cinza. E aí está. Agora, como é que acontece, como é que funciona, na verdade, esse layout de duas colunas? Primeiro, essa primeira coluna ela vai ficar do lado esquerdo e essa outra div deverá ficar do lado direito. Então, você já pode estar imaginando que o nosso elemento left, eu vou atribuir a ele aqui o float left. E o nosso elemento content, eu vou atribuir a posição float right. E aí está. Agora, nós temos um problema. O nosso rodapé foi lá para cima, exatamente porque colocamos o float left e o float right. Como é que nós podemos manter o nosso rodapé no final da página? Footer. E aqui colocamos um float, aliás, um clear both, para limpar o float. E aí está. Nosso rodapé foi ali para baixo. Só que, por enquanto, nós não obtivemos o efeito que a gente esperava, que é o quê? Esse elemento, esse bloco, vir aqui para o lado direito da página. Por que isso não aconteceu? Porque a dimensão desses elementos, né, esses elementos eles estão ocupando o espaço todo aqui da nossa tela. Esse aqui especificamente. Então, eu preciso definir um tamanho máximo para cada um desses elementos. Então, do lado esquerdo, eu quero que ele tenha aqui uma largura de 130 pixels, enquanto que o meu conteúdo principal vai ter uma largura de 450 pixels. Assim, quando nós atualizarmos a página, né, esse elemento passa a caber no espaço que nós temos dentro da div principal, a div content, aliás, a div container. Então, aí está. Nós temos agora um layout de duas colunas. Aqui você ainda pode evoluir um pouco mais, alterando as cores aqui, né? Eventualmente colocando uma cor mais escura para o menu. Mas a estrutura de layout é definida exatamente dessa maneira. Para você poder visualizar todo o código, vou diminuir um pouco mais a letra. E aí está. Então, com esse código, nós criamos um layout
de 2 colunas. Na próxima aula, veremos como construir um layout de 3 colunas. Espero você na próxima aula. Até lá!